Olá, tudo bom com você? Eu sou a Mar e no vídeo de hoje eu já tô aqui para te explicar o que é a posição de um dancer no grupo de K-pop. Lembrando que aqui já existe 3 outros vídeos onde eu explico o que é um líder, o que é um vocal e o que é um rap. Eu vou deixar esses links aqui na descrição desse vídeo para você poder conferir tudo bonitinho, tudo certinho. Aproveita então, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nos Instagrams que estão aqui embaixo, tá bom? Vamos começar. Lembrando que a posição de dança também é escolhida pela empresa. Pode ser que a pessoa já vá fazer uma audição e já passe direto para essa categoria, porque quando você vai fazer uma audição, você pode fazer uma audição tanto para canto, quanto para dança, quanto para atuação. Geralmente você pode escolher falar para a empresa assim: "Ah, eu só quero fazer audição para dança", ou você quer fazer as duas audições, tanto para canto quanto para dança. Pode ser que a empresa fale assim para você na hora que você vai fazer a sua audição, tanto para canto quanto para dança. Olha, você não tem tanto assim uma potência vocal para ser um cantor e esse tipo de coisa. Então a gente vai te treinar para você ser um dançarino de apoio, que é os dançarinos que geralmente ficam no fundo da apresentação. Pode acontecer, pode acontecer. Mas também pode acontecer de você fazer as duas audições, tanto para canto quanto para dança, e ser selecionado pela empresa. Logicamente que se você não tem aquela potência vocal tão grande, mas você sabe dançar muito bem, geralmente a empresa decide ali mesmo na própria audição que você vai ser o dancer do grupo. Não é decidido logo de cara ali se você vai ser o dançarino principal ou de apoio ou líder. Geralmente essas subcategorias dentro dessa categoria de dance, ela é escolhida com o tempo e não decidido na hora. Mas enquanto você tá lá fazendo a sua audição bonitinho, pode acontecer sim da empresa virar para você e falar assim: "Olha, sua voz não é assim tão boa, mas você dança muito bem, porém você tem uma voz, vamos dizer assim, agradável, que dá pra gente treinar essa voz com o tempo para quando você debutar, você conseguir cantar bonitinho, mas não significa que você vai ser um dos vocalistas principais porque você dança melhor do que você canta." Deu pra entender? Acho que deu pra entender, né? Lembrando que tem muitas empresas que às vezes fazem as duas audições em conjuntos, então você vai dançar e vai cantar ao mesmo tempo. Como eu digo assim ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que você está cantando, você está dançando, você está performando ao mesmo tempo, entendeu? Mas pode ser que a empresa decida e fale assim: ó, primeiro você vai cantar pra gente ouvir a sua voz normal e depois você vai fazer uma coreografia. Tá? Pode ser que a empresa decida fazer assim, ou pode se dizer que a empresa fale assim: você vai performar ao mesmo tempo que você canta. Então você vai dançar e cantar ao mesmo tempo. Isso depende muito de empresa para empresa. Não tem uma regra muito formal que você pode falar assim. Toda empresa segue essa linha que, tipo, você canta e depois você dança, ou você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Não é toda empresa que faz isso, mas também não é uma regra que toda empresa tem que seguir. Geralmente é a empresa que decide se ela quer fazer assim a audição ou se ela não quer fazer assim. E dentro dessa categoria de dança, nós também temos as 3 subcategorias que é mais comum dentro do K-pop: o dançarino líder, o dançarino principal e o dançarino de apoio. Eu vou te explicar um pouquinho sobre cada uma dessas subcategorias agora. Que é o dançarino principal. Por mais que você fale assim, principal, ele tá sempre no meio das coreografias? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a empresa decide fazer uma coreografia que ele não esteja ali no meio, mas ele tá ali no canto para apoiar a pessoa que tá cantando aquela parte, mas que tem uma coreografia muito difícil. Acho que deu para entender. Ele sempre vai estar ali no meio para poder ajudar. E geralmente a empresa sempre vai colocar o dançarino principal, o dançarino guia e o vocalista ou a pessoa que tá cantando assim no meio, para que a hora que a dança comece, ele só faça aquela troca e os dançarinos principais fiquem ali já prontos para começar a coreografia. Geralmente ele é o que melhor dança no grupo. Agora a gente tem a segunda posição de melhor dançarino no grupo, dançarino líder. Significa que ele vai ficar em todas as apresentações no meio? Geralmente não, porém boa parte das coreografias que são mais difíceis, que tem um gingadinho, uma coisinha a mais, assim, um tereretetê, sabe? Uma coisa que seja um pouco mais complicado. Por ser mais complicada a coreografia, geralmente a empresa resolve sempre colocar o dançarino líder nessa posição, para tentar destacar ainda mais o grupo, já que ele é o segundo melhor dançarino. Porém, às vezes acontece dele sobressair nas coreografias melhor do que o dançarino principal. Fazer essas partes mais difíceis da coreografia, geralmente no centro, porque geralmente, se você falar pra mim que você não faz isso, você tá mentindo. Porque geralmente você sempre presta atenção na pessoa que tá no meio e nunca
pessoas que estão na lateral. Geralmente você sempre vai prestar atenção que tá no meio. Então, geralmente a empresa sempre tenta fazer, quando é a parte da música, que são as partes mais dançantes e que tem uma coreografia mais difícil, geralmente esses três estão no meio, tá? Então, o dançarino líder é o que tem o melhor gingadinho, sabe? Aquela coisinha, aquela teretetê, aquele gingado bom, sabe? Geralmente é ele que vai sempre estar no meio, ou geralmente é ele que sempre vai começar a coreografia na parte mais difícil. Lembrando que essa posição de dançarino, a empresa demora um pouco para escolher, até porque geralmente ela vai treinar muito bem a pessoa, para a pessoa se sair bem em quase todos os estilos de dança que existem hoje em dia, tá? Pode ser que a pessoa fale assim: ah, a pessoa manda muito melhor num hip hop do que numa dança mais com as mãos. Pode ser que a empresa escolha os dancers, mas ela prefere focar cada um deles num tipo de dança diferente. Pode acontecer, mas também pode acontecer da empresa não escolher. Aí nós temos o dançarino de apoio, que significa que é o terceiro melhor do grupo. Porém, o dançarino de apoio, ele não precisa exatamente estar no meio da coreografia. Lembrando que a gente tem o dançarino principal e o dançarino líder. Às vezes você tem mais dançarinos de apoio do que dançarinos principais e dançarinos líderes no seu grupo. Então, geralmente, a empresa pode decidir colocar o líder e o guia no meio e os de apoio atrás, para você não prestar tanta atenção assim nos outros artistas, nos outros idols, vamos colocar assim, que não conseguem dançar muito bem ou que não conseguem gravar muito bem a coreografia. Essa é uma tática muito usada em muitas empresas de K-pop do MV, que geralmente colocam os seus dançarinos de apoio ao lado dos seus dançarinos principais e de guias, para que você não preste tanto atenção nos idols que não conseguem tanto assim fazer a coreografia, né? Inteligente. Porque geralmente a gente foca no meio e não nas laterais das apresentações. A gente tá sempre focado em quem tá dançando no meio. Então é uma estratégia que muita empresa usa até hoje, acho que desde o começo até hoje, muitas empresas acabam usando essa estratégia de deixar o principal e o guia, o principal e o líder aqui no meio, e os de guias do lado, para poder fazer chamar a sua atenção, para que você preste mais atenção neles dançando do que nos outros lá atrás. Como eu disse, essa posição ela é definida pela empresa. Muitas empresas acabam usando os seus dancers para promover o grupo. Então, por exemplo, a gente tem aquele talk show de variedade. Manda o dancer lá, porque ele tem aquela mais desenvoltura. Porque geralmente o dancer, ele realmente já tem mais aquela desenvoltura na dança. E ele geralmente é aquela pessoa mais descontraída do grupo. Então, geralmente é mais enviado os dancers pro talk show, porque geralmente ele tem aquela coisa chamada o caráter que todo mundo gosta, sabe? Aquela coisinha meiga e aquela desenvoltura que todo mundo gosta. Então, geralmente as empresas acabam mandando muitas vezes os seus dancers para talk shows e esse tipo de coisa, para promover mais o grupo, para atrair mais fãs pro grupo. Então, às vezes acontece de a gente vai ter aquele talk show e tudo. Então a gente vai mandar o dancer pra lá, porque ele é mais solto, ele é mais desenvolvido, ele tem aquela coisa, aquele gingado mais solto. Então, pra ele estar ali na frente da câmera e esse tipo de coisa, é muito mais fácil. E até porque geralmente quando apresentam um dancer, eles falam geralmente da onde é, qual grupo é, e às vezes as pessoas acabam indo conhecer o grupo, porque aquele dancer apresentou aquele talk show. Outra tática que as empresas também acabam usando muito com os dancers, geralmente nos teasers de empresas pequenas, assim, que não tem um grande nome no mercado, com um grupo tão grande assim, eu estou falando grupos pequenos, não um grupo que todo mundo, assim, conhece e é muito conhecido, eu estou falando de grupos seletos pequenos. Repara que tá sempre nos teasers que as empresas sempre tentam promover as partes mais dançantes ou as partes mais difíceis da coreografia, que é literalmente, vamos usar os dancers para promover que as pessoas vejam o nosso MV lá na frente. Então eles acabam usando essa estratégia de usar os dancers, promover o MV quando ele for sair. Às vezes quando você vai assistir um teaser de um grupo que não é tão grande, dá uma reparadinha no teaser, que geralmente os dancers são os que mais aparecem, ou só de aparecer mesmo, né, para aparecer, ou eles estão aparecendo fazendo algum pedacinho da coreografia da música. O que muita empresa também usa essa tática ainda hoje. E antes que você me pergunte, você não vai falar como é a rotina de um dancer num grupo de K-pop? Essa é uma das rotinas mais difíceis. Se vocês se assustaram com a rotina que eu falei de um rapper, no dancer geralmente é mais difícil. Geralmente, quando você é o dancer do grupo, você tem que passar por 2 treinamentos diários, que é o de canto e o de dança.
Vamos concordar aqui que o de dança geralmente é mais difícil. Porque eles ensaiam de 6 a 7 horas todo dia, coreografias, danças, esse tipo de coisa para soltar ainda mais o corpo. Isso eu tô falando enquanto ele é trainee, tá? Fora que ele também tem que treinar o canto dele, que ele também tem aula de dança. Então imagina você dança de 6 a 7 horas todo santo dia. Tem empresa que dá geralmente um dia de folga, que é aos domingos, então você vai de segunda a sexta-feira, de 6 a 7 horas dançando todo santo dia, treinando coreografias, esse tipo de coisas. Mas também você tem um dia de folga, que seria domingo. Porém, você também tem que ensaiar canto, porque mesmo que você seja só o dancer, você tenha muitas poucas linhas na música, você ainda tem que cantar bem, porque senão o seu grupo não vai pra frente, infelizmente. Um grupo não é formado só por uma pessoa, ele é formado por várias pessoas. Então não adianta não adianta a empresa investir muito, muito, muito numa dança, sendo que ela não vai investir no canto também. Então ela acaba investindo nessas duas áreas. Então a vida de um dancer não é fácil, porque geralmente eles têm que ensaiar muita dança e ainda eles têm que ensaiar canto. E fora que também, por eles serem os dancers do grupo, vamos dizer assim, a mídia cobra um corpo extremamente perfeito deles. Não pode estar gordo demais, não pode estar magro demais, eles têm que estar naquele padrãozinho bonitinho que todo dancer tem que ter. Ele não pode ter aquele corpo fora do peso ou fora do padrão. Eu vou deixar aqui no vídeo passando algumas fotinhas de alguns dancers para vocês saberem quais são os dancers de algum grupo de K-pop. Logicamente que eu não vou colocar todos os grupos, porque senão o vídeo vai ficar com 300 mil horas. Mas alguns grupinhos eu vou colocar aqui. Agora me conta aqui nos comentários, você sabia tudo isso sobre um dancer de K-pop? Né? Não é fácil ser um dancer. Eu acho que é não é uma das piores posições, mas é uma das posições mais difíceis, porque além de ensaiar muita dança, você ainda tem que ensaiar canto e ainda tem que ser o padrãozinho perfeito da Coreia do Sul, né? Não é fácil. Então aproveita e se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. Um beijo e tchau!